Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu devo confessar que quando me contataram para vir aqui, hesitei um bocadinho. Por dois motivos principais. Primeiro, porque estou muito longe de ser um académico, não é? O convite era para vir à academia. Disseram-me que isso não era problema, não é? Mas, sobretudo, porque, sinceramente, eu nunca fui um grande estudioso dos fundamentos teóricos da liderança. Nem grande nem pequeno. Não fui. Okay? Tive na academia aquelas cadeiras habituais de comando e liderança. Enfim, eu entrei na academia com 16 anos, depois de acabar o liceu. Não se assustem com a idade, né? Eu não sou o Sheldon Cooper, é só que naquela altura o liceu tinha menos um ano. Isso é antes de unificar. Eu terminei o liceu em Lisboa com 16 anos, fui para a Academia Militar, saí com 21, terminei o meu curso com 21. E, portanto, tirando aquelas cadeiras normais que se têm na academia, ou que se tinham no meu tempo de comando e liderança, fundamentos teóricos, bola, como diria um treinador conhecido aí da praça. Portanto, pensei um bocadinho, fiz uma reflexão sobre o que é que eu poderia trazer aqui que de alguma maneira constituísse uma mais-valia, enfim. Portanto, sentei-me, coisa que eu faço com frequência, sentei-me e fui refletir sobre os quase 38 anos de carreira que eu tive no Exército e sobre aquilo que aprendi pela experiência própria e pela observação. Portanto, aquilo que vão ver e ouvir será um bocadinho o sumo espremido de 38 anos como oficial do Exército e uma tentativa de síntese daquilo que eu acho que, em termos de liderança, é importante transmitir. Não é liderança militar, porque não há liderança militar ou liderança civil. Liderança é liderança. Liderança é liderança. Liderança militar não existe. Militar é um contexto profissional próprio, mas não existe. Ok. Então eu ia começar por tentarmos compreender o que é, do meu ponto de vista, a liderança. Fazer um exercício de tentar compreender o tema. E penso que podemos começar por reconhecer que a liderança ainda é objeto de alguns mitos e suspensões, não é? Alguns mitos, por exemplo, estão ali. Nasce líder. Um líder deve ser carismático e ter uma vida pessoal impoluta. Liderança é sinónimo de gestão. A liderança diz respeito a políticos, patrões, gestores, generais, o que for, portanto, alto nível. Bom, a história, a experiência e a observação dizem-nos que isto tudo não é verdade. Nada disto é verdade. Okay? Não se nasce líder, embora eu pense que, e vou tentar ser um bocadinho mais específico à frente, há certas características pessoais que potenciam a liderança. E vamos lá chegar. Mas não se nasce líder. A liderança também se desenvolve como qualquer outra área humana. Um líder deve ter uma vida pessoal impoluta. Quantos líderes ao longo da história tiveram vidas pessoais bem dissolutas? Okay? Não vou comentar mais. Liderança é sinónimo de gestão? Não é. Vamos ver mais à frente, na compreensão do conceito. E a liderança, efetivamente, deve existir em todos os níveis das organizações. Até, uma coisa que talvez seja a vossa, enfim, mais do que pertencerem a estruturas, vocês trabalham muito em grupos inorgânicos, ad hoc, multidisciplinares, muitas vezes multinacionais, etc. E aí também a liderança se manifesta. Mas numa organização, a liderança tem que se manifestar a todos os níveis. Ai da organização em que a liderança só se manifesta no topo. Essa organização não tem viabilidade. E é também objeto de algumas suspensões, quer dizer, porque muitas pessoas associam à liderança, ao próprio tema, algumas características de autoritarismo, militarista. Não é. A liderança está em todas as áreas da sociedade e não tem nada a ver com o autoritarismo hierárquico
ou militarista. Mas hoje em dia há um renovado interesse na liderança, efetivamente, porque as pessoas sentem que há uma ênfase muito grande na gestão, muitas vezes à custa das pessoas. E liderança, falar em liderança é falar em pessoas, não é? Liderança são pessoas. Estamos a falar de relações humanas, estamos a falar de pessoas. E as pessoas hoje em dia sentem-se muitas vezes sobregeridas, muitas vezes também microgeridas, okay? E sublideradas. Portanto, é um tema que tem vindo a ganhar alguma importância numa era em que muitas organizações tratam as pessoas como números, como um asset igual a outro qualquer, e essas organizações também normalmente não vão muito longe. Ok. Se eu tivesse que definir liderança, estes seriam os elementos para uma definição que eu encontraria. Tem que haver uma visão, ok? Uma visão. Não se assustem que isto não é nada de grandioso. Não? Também pode ser I have a dream, Martin Luther King. Okay? Se lerem o discurso de aquele discurso de I have a dream, vale a pena ser lido. Né? Aquilo que ele está a comunicar naquele discurso é uma visão de uma América onde a raça não seja impedimento para a progressão. É uma visão, aquilo que ele comunica naquele... Okay? Ou, se olharmos para os cinemas hoje, okay? Anda aí um filme, okay? É We Shall Never Surrender. Churchill, às portas da Segunda Guerra Mundial. Okay? We will fight on land, we will fight on the air, we will fight on the sea, but we shall never surrender. Foi o discurso de Churchill, o célebre discurso de Churchill no Parlamento britânico, em que ele recusava a rendição ao expansionista alemão. Bom, mas isto também pode ser uma coisa muito simples. Não sei se já repararam que, normalmente, as pessoas, numa organização, numa determinada função, sabem o que têm de fazer. Okay? Vamos admitir que a maior parte das pessoas sabe o que tem que fazer, embora também haja muita gente que não sabe o que é que anda a fazer, mas a maior parte das pessoas sabe o que tem de fazer. Vamos admitir também que a maior parte das pessoas sabe como fazer o que tem de fazer. E normalmente a preocupação dos chefes é explicar às pessoas o que têm que fazer e como fazer. Mas não sei se já repararam na enorme quantidade de pessoas que aí andam que não sabem porque é que têm que fazer aquilo que fazem. Porquê? Não é? Why? Porquê é que eu estou a fazer isto? E a todos os níveis de uma organização, a pessoa tem que saber porque é que faz aquilo que faz. E isso é a visão, a um nível mais baixo. Tem que haver uma preocupação constante de explicar porque é que a pessoa vai estar a fazer aquilo. Porque é que nós estamos aqui, porque é que nós estamos a fazer isto, porque é que vocês estão a fazer isto. Isto é a visão aos níveis mais baixos. Em si mesmo, a liderança deve ser inspiradora, sobretudo através de ações, também palavras, mas sobretudo através de ações. Deve conseguir levar as pessoas a ultrapassarem-se, okay? A irem além do seu mero interesse pessoal, se não estamos no domínio do transacional, puro e simples. Deve conter uma projeção de personalidade e caráter do líder. Isto tem a ver com estilos pessoais, com características pessoais de quem lidera. Deve atingir o fim. A liderança não é um fim, é um meio para atingir qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, para obter qualquer coisa. A liderança pela liderança não existe. Transformadora. Levar as pessoas a fazer mais do que era a sua intenção e muitas vezes em situações limite até mais do que aquilo que elas próprias julgavam possível fazer. Implica um grande autoconhecimento de quem lidera. Eu conto-vos aqui uma história. Portanto, eu, numa das vezes que estive colocado na NATO, já era coronel, estava numa posição de chefia, e, não sei lá, por carga d'água, escolheram para ir uma semana à Inglaterra, à Academia de Defesa do Reino Unido, que
está localizada ali ao pé da Universidade, ao pé de Oxford, porque há um intercâmbio muito grande entre os académicos da Universidade de Oxford e a Academia de Defesa Britânica. Então, dizia eu, fui escolhido para ir fazer um programa de uma semana que se chama NATO Senior Leadership Program. Até hoje não sei se me escolheram porque detectaram algumas qualidades de liderança em mim ou se me escolheram porque não detectaram nenhuma. Mas, pronto, agora também já não vale a pena, perceber. Então, uma semana de eu ir para a Inglaterra, recebi um mail com um link. E esse link dirigia-me para um questionário que tinha para aí umas 300 perguntas. E que tinha como instrução, responda a isto sem pensar muito. Ok, isso é uma coisa que eu consigo fazer, não pensar muito. Uma coisa que eu faço bem. E lá preenchi o questionário, que tinha para aí umas 300 perguntas, daquelas de escolha e tal. E preenchi o questionário e não pensei mais naquilo. Fui para a Inglaterra e na primeira manhã do primeiro dia, numa segunda-feira, entrevista com o psicólogo. E eu disse assim, bem, não, aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber, mas tenho esperança de vir a perceber alguns durante a semana. No fim desse dia, tínhamos em cima das secretárias 2 relatórios, um relatório de fatores de risco e um relatório de potencial, onde, com base na análise psicológica que nos tinham feito, esse relatório fazia o diagnóstico e aconselhava aquelas áreas onde tinham sido detectados pontos que podiam ser melhorados. E eu realmente li aqueles 2 relatórios e revi-me naquilo, reconheci-me naquilo. A propósito, o relatório dizia que um dos problemas que eu tinha em termos de liderança era a aversão a falar em público. Pronto, ando-me a curar, ando em terapia, mas realmente tenho. É uma coisa que eu não gosto muito de fazer, é falar em público. Mas pronto, aquilo era o quê? E o botão está onde? Está aqui. Aquilo era o quê? Autoconhecimento. Porque eles partem do pressuposto que um elemento importantíssimo em termos de liderança é o autoconhecimento da pessoa que é suposto liderar. Dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos e a forma como os pode vir a desenvolver. Portanto, mais uma prova de que a liderança pode ser trabalhada e pode ser desenvolvida. E ainda como elemento de definição, a liderança é uma combinação de exemplo, persuasão e compulsão por esta ordem. Mas não sejamos naivos. Há pessoas para quem é necessário compulsão. Existe. Eles andem aí, como dizia o outro. Não é? Agora, deve ser por aquela ordem. Deve-se liderar primeiro pelo exemplo, depois pela persuasão, e quando isso falha, às vezes é necessário compulsão. Ninguém aqui é, penso eu, naivo ao ponto de pensar que toda a gente responde ao exemplo e à persuasão. Há quem não corresponde e, portanto, a compulsão, por vezes, tem que ser utilizada. Mas, como eu dizia, se eu tivesse que definir liderança, estes eram os elementos que eu escolhia para ter. Agora, componham-nos como quiserem, não é? Também não querem que eu faça o trabalho todo, componham isto como quiserem. Ainda no âmbito da compreensão da liderança, diferença entre gestão é administração de recursos. Okay? Muitas vezes, uma boa gestão é uma administração eficiente dos recursos. Muitas vezes, confundem-se os dois conceitos de gestão e liderança, porque um bom gestor, qualquer bom gestor, reconhece o elemento humano como o recurso mais precioso de qualquer organização. E é, efetivamente, o recurso mais precioso de qualquer organização. Mas são dois conceitos que não devem ser confundidos.
Okay? Liderança é mais do que isso. Gerir é administrar recursos. Liderar é mais do que gestão. Depois também aparecem muitos termos, por exemplo, comando é um termo típico da área militar, não é? Militar ou das forças de segurança, enfim, das áreas mais hierarquizadas. Mas também existem termos militares e também civis, direção, chefia, etc. Ora bem, nada disto pode ser confundido com liderança, porque isto é autoridade formal. É autoridade formal. Eu sou investido numa função de comando, ou numa função de chefia, ou numa função de direção, ou como chefe de um grupo de trabalho, ou, bem, seja o que for, mas é-me atribuída uma determinada responsabilidade e é-me atribuída uma determinada autoridade, mas é uma autoridade formal, que não se pode confundir com liderança. Não se pode confundir com liderança. Em termos militares, o comando em termos militares é muitas vezes definido como uma capacidade de gestão mais uma capacidade de liderança. Portanto, em termos militares, a formação centra-se muito mais aqui. Centra-se muito mais na liderança. Porquê? Porque a liderança manifesta-se, é sobretudo importante em períodos de turbulência, de crise, de conflito. Okay? É possível chefiar uma estrutura, chefiar um grupo de trabalho, dirigir seja o que for, só com capacidade de gestão? É. Não é preciso ser líder. O problema... Agora, esta palavra foi mal escolhida. O problema é quando há um problema. Porque quando há um problema, aí é que o líder se manifesta. O líder manifesta-se numa organização quando há, por exemplo, uma necessidade de transformação, porque as pessoas não gostam das transformações. As pessoas defendem-se naturalmente. Ainda por cima, porque hoje em dia, reorganização, transformações de organizações, reorganizações estão muito ligadas a despedimentos, perda de postos de trabalho, etc, etc, etc. Portanto, as pessoas têm receio. Quando ouvem a palavra reorganização e transformação, a malta eriça-se logo, porque o banco X vai-se reorganizar. Pronto, ok, 800 reais para a rua e tal. Portanto, é aí que Portanto, as pessoas têm medo da mudança, têm medo da turbulência, e é nesses períodos que a liderança tem que se manifestar com mais força. Portanto, é natural que os militares deem muita importância à liderança, porque, por definição, a profissão deles, se a exercerem, é uma profissão de conflito e de crise. Agora, aqui umas coisinhas sobre líderes e liderados. Os anglo-saxónicos têm uma expressão, enfim, eles dizem leaders and followers. Okay? O follower, traduzido para português, é o seguidor. Não é? Também existe. Aliás, há quem diga que a diferença entre o líder e o chefe é que o chefe tem funcionários e o líder tem seguidores. Bem, a um determinado nível isso é verdade. Os líderes têm seguidores, os líderes políticos têm seguidores, os líderes religiosos têm seguidores. Não é? Já não falo dos líderes das claques de futebol, que também têm seguidores, mas enfim, de outro tipo. Isto é uma expressão... Eu sei que isto é um crime, eu estar na academia e não atribuir a citação, mas realmente não sei quem é que disse isto. Isto é muito comum no mundo anglo-saxónico. Portanto, either lead, follow or get out of the way, porque não estás aqui a fazer nada. Se não estás a fazer nenhuma coisa, nem estás a fazer outra. Não estás aqui provavelmente a fazer nada. Portanto, aqui umas coisinhas simples sobre líderes e liderados. Primeiro, não nos esqueçamos que é uma relação de duplo sentido. Nós tentamos afocar-nos no líder, okay? Mas não. É uma relação de duplo sentido em que líder e liderados têm os seus motivos para que aquela relação ou corra bem ou não corra bem. Chamar também a atenção que todos nós, normalmente, ao longo da vida, somos simultaneamente, eu não vou chamar líder, mas estamos em posições de chefia e somos chefiados ao mesmo tempo. Todos nós, não é?
todos nós temos alguém por baixo, salvo seja, e alguém por cima. Todos nós estamos ensanduichados durante a maior parte da nossa vida. Portanto, nós devemos comportar-nos e tentar ter as qualidades que gostaríamos de ver naqueles que lideramos. Porque acima de nós está alguém a liderar-nos. Okay? E, portanto, nós devemos tentar replicar em nós as qualidades que gostaríamos de ver naqueles com quem trabalhamos. Nós não podemos querer ter lealdade daqueles que são esfiados por nós e não ser leais a quem nos está em cima. Isso também existe, hein? Também existe. Mas isso está muito longe de ser liderança. Portanto, um líder tenta replicar em si aquilo que gosta de ver naqueles que lidera. E hoje, esta relação entre líderes e liderados tem alguns problemas acrescidos. E alguns estão dentro desta sala, não é? Aliás, vocês são um problema grave, porque hoje em dia lideram-se pessoas altamente qualificadas. Altamente qualificadas. Portanto, pessoas com alguma inclinação ou tendência para exigirem uma liderança muito diferente daquela que é a liderança tradicional. E isto deve ser pensado. Esta relação entre líderes e liderados, fundamentalmente, pode manifestar-se de duas maneiras. Ou de uma forma transacional, portanto, em que os interesses de ambos se satisfazem num sistema de trocas. Não é? Às vezes é a situação normal, não é? Tu trabalhas, eu pago-te. É um sistema transacional. Bom, mas a verdadeira liderança é transformacional. Porque na transacional, no sistema de trocas, a liderança transacional é a liderança daquelas estruturas ou daquelas empresas, ou enfim, eu estou-me a lembrar de mais umas coisas, mas não digo, em que o horário de trabalho acaba às 5, okay? Às 4h30 a malta começa a arrumar a secretária, às 20 para as 5 vai à casa de banho, às 10 para as 5 vai tomar um café e quando um gajo olha pelas janelas da empresa, às 5h01 já não está carro nenhum no parque. Já se pirou tudo. Há por aí algumas estruturas onde é assim. Né? Onde é assim. Se forem à porta do Ministério... Ora, adiante. Tirando os gajos do gabinete do Ministro, que estão lá a coisa, é muitas vezes assim. Portanto, o sistema transacional até funciona em períodos normais. De certeza que não funciona em períodos de crise ou de turbulência, onde as pessoas têm que dar muito mais. Vamos pôr isto de uma forma simples, onde as pessoas têm que fazer muito mais do que aquilo para que lhes pagam. E isto é típico num soldado. E houve situações que eu vivi, quer dizer, não há dinheiro que pague o risco de vida. Né? Para que isso seja interiorizado, a liderança tem que ser transformacional. Portanto, a pessoa tem que sentir que está ali porque há um objetivo maior pelo qual vale a pena estar ali. Não é de certeza por aquilo que tem. Distância e proximidade entre líderes e liderados. Hoje em dia há uma grande necessidade de uma liderança de proximidade. Mais uma razão que reforça, ou pela qual
nós concluímos que a liderança deve existir em todos os níveis das organizações. Isto foi o problema dos líderes das grandes organizações, que hoje em dia utilizam todos os meios à sua disposição. Hoje em dia não, sempre utilizaram. Hoje os meios é que são mais para comunicar. Os líderes hoje das grandes organizações comunicam de todas as maneiras que têm. Comunicam no Facebook, por e-mail, enfim, há uma série de... Antigamente, Martin Luther King fazia um discurso. Não é? Mas o discurso era ouvido na rádio, na televisão e as parangonas nos jornais. Era o que havia. Okay? Se fosse hoje, estava a twittar tipo louco, como coisa. Exato. Exatamente. Aceitação e rejeição. Efetivamente, eu aqui só tenho uma palavra. Confiança. As pessoas só aceitam a liderança de outra se tiverem confiança nela. Se não tiverem confiança, esqueçam. Se não confiarem nela, esqueçam. Se não confiarem nos seus valores, no seu caráter, rejeitam a liderança. Se perceberem que a pessoa está ali para se servir a ela própria, ou está ali tipo rei mago. O rei mago é aquele que se monta nos camelos para ir atrás das estrelas, não é? Se está ali para se montar no camelo para ir atrás de uma estrela qualquer. Se está a usá-las para se autopromover, etc., se não há confiança no caráter, nos valores, esqueça. O pseudo-líder é rejeitado. Proveniência dos líderes. Portanto, os líderes podem ter uma proveniência formal ou informal. Não é? Formal é quando uma pessoa é nomeada ou é eleita, no caso de um líder político. Esta é uma proveniência formal, a nomeação ou a eleição. Okay? Mas, muitas vezes, os líderes emergem espontaneamente. E é muito curioso estudar na história, se forem à história, por exemplo, ver nas guerras de guerrilha, que é o tipo mais comum de guerra na história, que se faz desde a antiguidade, não é? Normalmente, os líderes que emergem numa guerrilha, quando estão a lutar contra um ocupante, pensem, por exemplo, na França ocupada pelos alemães, okay? O líder é a pessoa mais improvável, o líder que emerge é a pessoa mais improvável que se pode pensar. Alguém que, em tempo de normalidade e de paz, não sobressaía, é um tipo normal, mas que as circunstâncias transformam num líder, aquilo a que se chama um líder nato. Não é? Alguém que, perante aquelas circunstâncias, que normalmente são circunstâncias de crise, ou de turbulência, ou de conflito, emerge como líder. Viriato era um pastor, não é? Os grandes líderes da resistência francesa, da Segunda Guerra Mundial, eram tipos absolutamente improváveis. O homem do talho, o padeiro, não estou a falar do René do Alô Alô, estou a falar do é giro, eles riram-se, eles não. Portanto, há aqui um problema geracional. Mas o líder nato, aquele que emerge em períodos de crise ou de turbulência, é normalmente alguém que ninguém pensava que tinha aquela força, que tinha aquela capacidade. E agora uma palavrinha sobre líderes tóxicos e pseudo-líderes. O que é que eu chamo um líder tóxico? Não sejamos naivos ao ponto de pensar que a liderança apenas conduz ao bem. Há muitos exemplos na história de líderes, grandes líderes, que utilizaram a sua capacidade de liderança para levar os seus povos à desgraça. Hitler era um líder. Ninguém tenha dúvidas disso. Hitler era um líder. Mas era um líder tóxico. Era um líder que levou o seu próprio povo
enfim, àquilo que acabou, como acabou na Segunda Guerra Mundial. Portanto, os líderes tóxicos existem. Porque eu às vezes ouço dizer, o gajo é um mau líder, um bom líder, no sentido que lidera bem ou mal. Não, isso não existe. Ou é líder ou não é líder. Depois pode ser um líder tóxico, que usa a sua capacidade, o seu carisma, a sua capacidade de mobilização para causas que não são as mais, recomendáveis. Okay? E o pseudo-líder, é preciso muito cuidado com este tipo. O pseudo-líder. Quem é o pseudo-líder? O pseudo-líder que existe em todas as organizações. Todas. É alguém que, visto por cima, até parece um líder. E porquê? Porque, como dizem os anglo-saxónicos, he get job done. Okay? Mas he gets the job done à custa de quê? Autoritarismo, chantagem, muitas vezes, compulsão, portanto é um tipo que não usa muito nem o exemplo, nem a persuasão e inverte a ordem, e portanto a compulsão é a sua arma principal. Autopromove-se, normalmente é um tipo que gosta de se autopromover às cavalitas dos outros, mas visto de cima, quem está acima dele, se não estiver muito atento, pensa, este tipo é um grande líder, porque os tipos até fazem isto e até fazem isto mais depressa com o que era necessário. Só que ele não é um líder. Okay? Ele é um déspota, tirano, autoritário. E é preciso muito cuidado, porque se estes pseudo-líderes até podem, nas organizações, no curto prazo, ter alguma utilidade em que as coisas andem no sentido em que elas precisam de andar, a médio e longo prazo destroem uma organização. Destroem uma organização. Destroem a moral, destroem a confiança e destroem completamente a organização. Alguns atributos que eu penso que um líder deve ter. Hein? Agora é que é. Escrevam aí, mas não digam que foi eu que disse. Não me citem. Integridade. Integridade. Coragem moral. Valores. Okay? Valores corretos. Coragem moral. Para cima. Dizer que o que está mal, está mal. Ok? Não, o que está mal, é mal. E a integridade fomenta e muito a confiança, que, como eu disse há bocado, é uma condição básica. Visão. Portanto, ter uma visão partilhada daquilo que será o sucesso daqueles que ele lidera. Capacidade de comunicação tem que ter. Tem que ter, ok? Tem que usar todos os meios de comunicação à sua disposição, mas não se esqueçam nunca, nada substitui a comunicação cara a cara. E nós, até como temos uma cultura próxima, por exemplo, da cultura árabe, não é? Nós até fazemos uma coisa interessante, não é? Nós, se tivermos de óculos de sol para falar com alguém, normalmente tiramos, não é? Gostamos de estar a ver os olhos do nosso interlocutor. Isto é uma herança que nós temos, nós estamos muito próximo da cultura japonesa, da cultura árabe, nesse aspecto, comunicamos pouco por palavras e muito por... Não é por atos e omissões, mas comunicamos muito por expressões faciais, corporais, silêncios, enfim, meias palavras, mas tem que ter capacidade de comunicação para fomentar, para conduzir os brainstorming, para aconselhar, para persuadir, né? E deve utilizar todos os meios que tiver à sua disposição com a consciência de que nada substitui a relação pessoal. Capacidade de decisão. Tem que ter. Tem que ter. Eu um dia estava a falar com um dos responsáveis da Siemens em Portugal, do laboratório daquela coisa que há lá embaixo, ao pé de Lisboa,
o Eiras Parque, que é lá o laboratório, tem para lá uns 500 engenheiros enfiados dentro, e estava a falar com um alemão, que a propósito dos engenheiros portugueses, porque eu perguntei-lhe, mas porquê vocês montaram isto aqui? E ele disse-me, olha, nós montamos isto aqui porque vocês têm os melhores engenheiros do mundo. Inventivos, estão ali, onde resolver o problema e encontram soluções que não cabiam na cabeça de mais ninguém. Então, no engenheiro alemão não cabem de certeza. Agora, vocês têm um problema. Vocês têm que ter os gestores alemães. Porque pelos engenheiros portugueses aquilo nunca está acabado. Aquilo pode ter sempre mais uma coisinha e tal, e não sei o quê. Então aí entra o alemão e diz assim, alto. Está bom? Siga para a indústria. Siga para a linha. Senão vocês andam ali à volta e não, espera lá um bocadinho, a gente ainda pode fazer aqui, não sei o quê. Está bom? Cumpre o objetivo, vamos embora. Mas um líder tem que ter capacidade de decisão. Okay? E vocês vêm principalmente das áreas científicas, não é? Das áreas, tenham consciência disto. Há alturas em que o gajo tem que decidir. Capacidade de inovar. Correr riscos. Okay? Correr riscos. Um líder tem que ter essa capacidade. A sociedade portuguesa é muito avessa a isto. Está a mudar. Não é? Mas é avessa ao risco. Porque correr riscos é poder errar. Bom, mas é assim que se aprende, não é? É assim que se aprende. Liderar processos de mudança, criatividade na gestão de situações, capacidade de inovar. Humildade. Um líder tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Tem que ter consciência da sua própria infalibilidade e da necessidade de aprender continuamente. Ai daquele que... Como é que é? Que diz que raramente tem dúvidas, não sei o quê. Isso é um líder um bocado duvidoso. Tem que ser humilde, tem que ter consciência que pode falhar. Okay? E que tem necessidade de aprender. Continuamente. Conhecimento profissional, competência profissional. Competência profissional, claramente, não é? Para aplicar o conhecimento e a experiência corretamente, enfim, nas várias situações que lhe vão deparar e, sobretudo, para compreender as implicações das suas ações para os outros e para o ambiente que o rodeia. E agora a oitava, escolham. Okay? Eu encontrei 7, vocês encontrem a oitava. Não é preciso ser agora, pode ser mais logo. Okay? Princípios, então, da liderança. Para mim, estes quatro princípios, isto foi objeto da reflexão que eu fiz, o resultado, perdão, da reflexão que eu fiz. Os 4 princípios basilares são estes. Confiança, liberdade de ação e iniciativa, ter a capacidade de criar e manter um entendimento mútuo naqueles que lidera e uma demonstração de interesse genuíno e atenção pelos outros. Por isso é que eu há bocado dizia que não se nasce líder, mas há algumas características pessoais que ajudam um bocadinho. Já lá vou. Estabelecimento e manutenção da confiança, ter a consciência que a relação é de duplo sentido, isto é baseado na integridade. Quando a confiança é quebrada, é muitíssimo difícil de recuperar. Muitíssimo. E não chegam códigos de ética. Se não há uma cultura... Eu acho que o governo agora tem para aí um código de ética sobre uma série de coisas, não é? As viagens e mais não sei o quê. Pronto. Agora, o problema é que, apesar do código de ética, acontecem coisas. Isso significa o quê? Significa que o código de ética não é suficiente. Porque não há cultura. A cultura não existe. A cultura não existe. Não é? Se eu não tiver uma cultura de respeito pelo dinheiro do contribuinte, se eu tiver um carro atribuído,
eu vou usar o carro em proveito pessoal. Eu acho que compras com o carro, mando os filhos para a escola com o carro e com o motorista. Eu não sei o quê. E depois tenho um código de ética que me diz, epá, tu não podes, o carro de serviço é para funções de serviço. Mas se a cultura não estiver lá, não é? Se a cultura não estiver lá, isso vai ser, o código de ética vai ser violado muitas vezes. E realmente em muitas áreas da nossa sociedade a cultura não está lá. Não existe. Não existe. E, portanto, o código de ética ajuda pouco. Quer dizer, o código de ética é uma coisa que a pessoa, pá, não posso fazer isto, que chatice e tal. Mas que chatice, não é? E não devia ser assim. A pessoa dizer, pá, não posso fazer isto porque isto não é moral, não é ético, não é mas não, a pessoa diz, pá, não posso ser chatice, código de ética e tal. Sou agarrado, é uma chatice do caraças. Não é bem o que se pretende. O fomento da liberdade de ação e iniciativa dos liderados, se quiserem, dos seguidores. Duas coisas aqui, pelo menos na parte militar. Na parte militar, delega-se a autoridade, nunca se delega a responsabilidade. Delega a autoridade, logicamente, que quem recebe essa autoridade tem determinado nível de responsabilidade, mas, ultimately, a responsabilidade é minha. E a atribuição de meios é imoral dar uma missão a alguém sem lhe atribuir os meios necessários para a cumprir. É imoral. Não se faz. Terem consciência disso, que é para não estarem a pedir coisas que vão para além. Se dão a missão, se dão a tarefa, têm que dar os meios. Os meios, sejam eles quais forem, pode ser tempo. Não é? Pode ser tempo. Mas tem que dar os meios que são necessários para que essa tarefa seja feita. Senão, é imoral. A criação e manutenção do entendimento mútuo para evitar mal-entendidos, compreender os objetivos comuns, cooperação, etc. Hoje há este termo interessante, que é a inteligência emocional, não é? Isto sempre existiu, chamava-se empatia. Okay? Mas hoje chamam-lhe inteligência emocional, escrevem livros sobre isso, e dão palestras e tal. Enfim, a malta tem que ganhar a vida, não é verdade? Mas pronto, sempre existiu. Chama-se empatia em português. Inteligência emocional chama-se empatia, capacidade de ter empatia. E vamos ao quarto, e que eu aqui gostava de dizer uma coisinha, e vou-vos dar um exemplo, que é a demonstração de interesse genuíno. Se o vosso interesse pelas pessoas não for genuíno, não finjam. Ok? Não finjam. Porque as pessoas são tramadas. Se eu fingir interesse por alguém, esse alguém percebe que eu estou a fingir. Há aqueles tipos que leram em qualquer lado que tinham que demonstrar interesse para as pessoas, então passam e dizem assim, pá, então, porreiro, o teu filho, não sei o quê, já vão a 20 metros e ainda ele não conseguiu lembrar-se do nome do filho dele. Quer dizer, não. Estão a cumprir uma formalidade, mas as pessoas sentem. Se o interesse for fingido, as pessoas sentem. O ser humano é tramado. Não é? Portanto, se não tiverem essa capacidade intrínseca, pessoal, de gostar das pessoas, não é? Era só o que vos faltava agora, depois do almoço, era um militar a falar em gostar das pessoas e tal. Mas se não tiverem esta capacidade, se não gostarem verdadeiramente das pessoas, não fingem. Se gostarem verdadeiramente das pessoas, é uma grande ajuda para a liderança. Okay? Eu posso dizer que amei, e não temos que ter medo das palavras, ok? Amei todos os soldados que comandei, mesmo os mais difíceis. Às vezes tinha que apertar-lhes havia uns gajos mais, parecem sempre alguns mais complicados, não é? E nas horas difíceis, eles retribuíram sempre esse amor.
Sempre. É? E agora vou contar-vos um caso, que é para isto não estar assim, para o download não ser muito coisa. Vou contar-vos um caso. Bom, eu ponho isto ali porque vocês não fazem a mínima ideia do que é o Exército. E é só para ilustrar aquilo que eu vou dizer. Eu era um jovem alferes. Convém explicar. Alferes é o posto mais baixo da categoria de oficiais, ok? Portanto, eu tinha acabado a Academia Militar, tinha sido promovido a alferes e deram-me o meu primeiro pelotão. Ora, um pelotão eram, naquela altura, cerca de 30 soldados. Portanto, um oficial, que era eu, 3 sargentos e 30 soldados. Vamos imaginar que eu estou ali, ok? Um esquadrão, naquela altura, tinha 5, 6 pelotões, portanto, um esquadrão tinha, com o comando, tinha quase 200 pessoas, e um grupo de esquadrões, eu não estou a falar para os mais velhos, alguém pode ter feito aqui o serviço militar, eu não estou a falar nem em companhias, nem em batalhões, porque eu sou de cavalaria, portanto, a cavalaria não tem companhias nem batalhões, tem esquadrões e grupos de esquadrões. E um grupo de esquadrões tinha dois esquadrões. Faltou-me dizer que portanto, o esquadrão é comandado por um capitão, o grupo de esquadrões tem 2 esquadrões, comandados por um major, e, portanto, o grupo de esquadrões, o grupo com os 2 esquadrões e o comando, na altura, não é agora, na altura tinha cerca de 450 pessoas, militares, ok? Ora bem, e estava eu, alferes, com o meu primeiro pelotão, 30 homens, eu digo homens, minhas senhoras, não fiquem irritadas, mas é que na altura eram mesmo homens, não havia mulheres na tropa, ou não havia mulheres no exército, ok? Eram mesmo homens. A rotina militar no exército, portanto, a unidade forma às 8h30 da manhã, na sua máxima força, forma depois às 2 da tarde, a seguir ao almoço, até ao toque de hora. Portanto, há 2 formaturas. A primeira é às 8h30 da manhã. Aliás, havia uns gajos que diziam, nós não fazemos nada, mas começamos cedo. Às 8h30 da manhã estávamos formados. Bom, e um belo dia de manhã, formatura normal, o comandante do grupo de esquadrões, major, diz, mandem seguir. O comandante de esquadrão vira-se e diz, mandem seguir, quer dizer que não tinham nenhuma instrução especial a dar, e nós virávamos para os pelotões, e nós já não é mandar seguir, porque quem mandava seguir éramos nós é que tínhamos que explicar o que é que se ia passar. E eu viro-me para o meu pelotão. O major, entretanto, vinha lá do fundo e tal, passa pelo lado do meu pelotão e atira lá para dentro. Costa, o teu filho está melhor. E o soldado responde, está sim, meu major, muito obrigado. E o major segue. Eu sabia que o soldado se chamava Costa, eu conhecia os soldados todos do meu pelotão. Não fazia ideia que ele tinha um filho e muito menos que estivesse doente. Ora bem, eu fiquei lá, aquela coisa lá seguiu, e eu, para ser sincero, senti-me mal. Como é que eu comandava 30 homens? Não sabia que um dos meus soldados tinha um filho, muito menos que o filho estava doente, e o major que comandava 450 sabia o nome dele, isso eu ainda sabia, mas sabia que ele tinha um filho e sabia que o filho estava doente. Senti-me mal, sinceramente senti-me mal. E quando pude lá me aproximei do Costa e tal, lá perguntei, então que idade tem o teu filho e tal, não sei o quê, e passei a observar melhor aquele major. E realmente ele passava uma parte do dia a deambular pelos pelotões e apanhava um soldado, sentava-se, falava com ele, tal, depois apanhava outro grupo, falava com eles, e também tinha uma memória de elefante, mas ele tinha um contacto quase permanente com os soldados. E a sensação que nós tínhamos é que se um dia ele levantava o braço e dissesse atrás de mim, se nós não fôssemos, éramos atropelados pelos soldados que tínhamos atrás. Vamos encontrar este major noutra história que eu vou contar mais à frente, ok? O líder ideal.
Eu não leio porque toda a gente sabe ler, não é? Não. Se for muito pressa, digo. Reparem que ao longo da construção disto há muitas coisas que se estão a repetir, não é? Mas é mesmo assim. Eu tenho consciência disso, não estou distraído. É mesmo assim. Não se esqueçam disto, não é? Não se esqueçam de promover o desenvolvimento pessoal daqueles que lideram. Ok? Epá, mas isto não existe. Eu, pelo menos, nunca encontrei nenhum. Okay? Portanto, há um gap. Normalmente há um gap entre o líder ideal e nós, que estamos numa posição formal de liderança. Eu, se tivesse que aconselhar a como é que nós podemos minorar este gap, que existe sempre, diria que devemos refletir permanentemente sobre o nosso estilo de liderança. Devemos adotar um estilo adaptado às nossas características pessoais, não é? Isto cada um é como cada qual e cada qual reticências. Nós podemos ser mais introspectivos, mais extrovertidos, podemos ser mais brincalhões, mais sérios, podemos estar sempre com um sorriso, como aquela senhora ali, ou ter um ar mais circunspecto, aqui como ele. E portanto nós somos todos diferentes, não é? Nós somos todos diferentes. E quando estamos numa posição de chefia e aspiramos a que seja mais do que chefia, que seja liderança, temos que refletir sobre, temos que ter o tal autoconhecimento e perceber como é que nós vamos adaptar à nossa maneira de ser. Porque não podemos estar a violentar-nos, não é? Se nós não somos uns tipos brincalhões, não vale a pena estarmos a contar anedotas, que aquilo normalmente sai mal da barraca, não é? Portanto, temos que nos perceber a nós próprios e adaptar o nosso estilo de liderança consoante as nossas características pessoais. Porque se nós olharmos para a história e formos ver os grandes líderes, aqui os grandes, não os líderes intermédios, encontramos tudo. Encontramos o extrovertido, encontramos o introvertido, e foram todos líderes, não é? E fomos todos líderes. Nós, se olharmos para os grandes generais da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, nós não podemos se olhar, e que foram grandes líderes militares. Por exemplo, Patton, o americano, não é? Extrovertido, revólveres com não sei o quê, passeava ao Lulu, mandava assim coisa. Montgomery, um homem mais apagado, muito bem, e ainda mais apagado, Bradley, o americano Bradley, que foi o último general de 5 estrelas que os americanos tiveram na Segunda Guerra, um dos grandes responsáveis pelo desembarque da Normandia, um homem que normalmente nós não referimos, porque não foi um daqueles personagens como o Patton. Não? O Patton deu filmes, não é? Porque acho que realmente era um personagem. Mas Bradley muito mais apagado, muito mais enfim, mas tão amado e admirado no exército americano como era Patton. Não é? As pessoas têm características diferentes e depois têm que adaptar o seu estilo. E isto que eu acho que é bastante importante é nós tentarmos compreender como é que vamos lidar com os dilemas morais que mais tarde ou mais cedo se colocam a quem está em posições de liderança. Mais tarde ou mais cedo vamos ter dilemas morais. No tratamento das pessoas, quando uma pessoa pede uma coisa, quando outra pede outra, na equidade que temos que ter, equidade, okay, relativamente àqueles que lideramos e quando for preciso confrontar o nosso chefe,
para defender os nossos homens. Temos que permanentemente antecipar os dilemas morais que se nos podem ser colocados e que nos são colocados a todos na nossa vida profissional e até pessoal. Como é que vamos enfrentá-los? Ora bem, agora vou contar 3 histórias, que é para isto animar um bocadinho, que vocês já estão quase aí a cair para o lado, a cortar os pulsos. Vou contar 3 histórias que se passaram comigo, 3 experiências que se passaram comigo. Primeira, voltamos ao alferes e voltamos àquele major que eu falei há bocado. Quando me deram o meu primeiro pelotão, ou quando me deram o comando do meu primeiro pelotão, eu lá fui, tomei posse do pelotão, fui passar a revista às áreas e tal, entrei na minha arrecadação de material de guerra, como se chamava na altura, arrecadação, onde o pelotão tinha o material de guerra. E aquilo estava a cair de podre. A cair de podre. E eu, jovem alferes, sangue na guerra, olhei para aquilo e disse assim, mas que coisa horrorosa, umidade, um cheiro. Bem, estava mal aquilo. Então o que é que eu fiz? Achei que a coisa era urgente. E fui ter com o comandante do pelotão de obras. O comandante do pelotão de obras, normalmente, lembrem-se, isto é o tempo do serviço militar obrigatório. É? Obrigatório. Obrigatório para os homens. Para os homens. Alguns. Não iam todos. Não iam todos. Naquela altura, que era depois da guerra, portanto, incorporava-se cerca de 30% do contingente disponível. Portanto, 30% da rapazes que estavam na idade de ir para a tropa, 30% era incorporada, 60%, porque já tinha acabado a guerra no ultramar. Então fui ter com o comandante do pelotão de obras, que era um oficial do serviço militar obrigatório, normalmente era um engenheiro civil, não é? Era o Pinto, não me lembro do nome dele, a quem nós carinhosamente tratávamos por Pinto de Trolha. E o Pinto andava sempre a cravar soldados, porque ele tinha muitas obras para fazer. Era o telhado, era a parede, era o muro, a unidade era grande. E os soldados também faziam serviços, aqueles serviços de sentinela, reforço e não sei o que, e andava sempre a cravar soldados. E eu, como sabia isso, fui ter com ele e disse assim, pá, o Pinto, preciso de uma coisa, faço aqui um negócio contigo. Então, o quê? Olha, tu arranjas meio cimento, tinta, uma betoneira, os pincéis, essa treta toda, e eu, durante um mês, dou-te 10 soldados por dia. Ok, eu vou parar aqui porque estou a ver aí umas caras e estou a perceber o vosso problema. Naquela altura, estamos a falar na primeira metade da década de 80, mais de 90% dos soldados que iam para o serviço militar obrigatório trabalhavam. Trabalhavam desde os 14 anos de idade. Eram pedreiros, eletricistas, mecânicos, canalizadores. Ninguém era estudante. Estudantes eram depois os que iam para os oficiais milicianos e tal, não é? Que era uma minoria. Apanhávamos ainda muitos soldados analfabetos. Ou analfabetos de todo, ou analfabetos funcionais. Tinham feito a 4ª classe lá para trás, entretanto foram trabalhar. Apanhei pastores, apanhava-se tudo, não é? Mas eram tudo gajos que já trabalhavam. Chegavam à tropa com 20 anos, já trabalhavam há 5 ou 6 anos. Portanto, aquilo, todos eles tinham um mistério, não é? Todos eles tinham um mistério. Então, pedreiros era o normal, não é? E o Pinto ficou assim com os olhinhos. Então, sim senhor, fizemos o negócio. Bem, depois das horas de serviço, eu agarrava na minha rapaziada e lá íamos para a arrecadação e numa semana pusemos aquilo num brinco. Passaram as semanas e tal. Entretanto, o comandante, uma bela sexta-feira, às sextas-feiras, normalmente, o comandante passava a revista à unidade, não é? Saía do gabinete, estavam os comandantes do grupo todos, e ele só quando saía que dizia onde é que ia. Resolveu ir ao meu grupo. Lá foram, para ali fora e tal. Os alferes estão nas áreas dos pelotões, lá vem o comandante, o segundo comandante, tinha sempre assim um séquito atrás. E o comandante entra na minha arrecadação, entra o segundo comandante, entra o comandante de grupo e tal. E eu lá no cantinho, e diz o comandante, esta arrecadação está impecável. E o alferes começou a inchar o peito. Bem, o problema foi quando o segundo comandante, que numa unidade do Exército é o responsável pela atribuição
dos recursos materiais e financeiros, coça o bigode, estou a vê-lo, ele andava muito nesta posição, coça o bigode e diz assim: epá, não me lembro de ter assinado requisição de material nenhuma para esta arrecadação. Aí o alferes lá ao canto começou a ficar um bocadinho mais, a desinchar o peito e ficar um bocadinho mais preocupado. E virou-se para o major e disse: oh, epá, como é que fizeste esta obra? O major não fazia a mínima ideia e virou-se para o capitão, que também não fazia a mínima ideia. O comandante percebeu que havia ali qualquer coisa e, como era um bom líder, disse: bom, vamos continuar e tal. E saiu. Claro, aquilo acabou a revista, vem um soldado a correr ter comigo e diz assim: alferes, nosso capitão quer falar consigo. Eu disse assim: bom, isto não vai correr bem. Cheguei lá, capitão e tal, licença, lá veio uma descasca, mas uma descasca daquelas, que é irresponsável, não sabes como é que fizeste aquela porcaria, e uma descasca, vai falar com o nosso major. E eu disse assim: bonito, ainda há cabo no chefe de Estado-Maior do Exército. Fui falar com o major. Entrei, o major muito calmo, na secretária olhava para mim, ele para mim disse assim: epá, explica lá como é que fizeste aquilo. Eu contei a história do Pinto e tal. E ele disse assim: bom, epá, tu és um gajo com iniciativa, pá, isso é bom na nossa profissão. E és um gajo desenrascado. Isso também é bom na nossa profissão. Mas olha, pá, está uma maneira de fazer as coisas, não é? Tem que se fazer umas requisições, as obras têm prioridades, epá, senão isto transforma-se aqui um bocadinho na selva e tal. De maneira que, olha, vais sair daqui, passas no sargento-chefe do grupo e vais-lhe perguntar como é que funciona essa coisa das requisições de trabalho e tal, e não sei o quê. E eu, licença, meu major, virei costas, quando ia quase na porta, ouvi: olha, virei-me, ele disse assim: pá, a arrecadação está porreira, pá. A arrecadação está porreira. Já com um sorriso nos lábios. Podes ir. Eu pisguei-me dali à velocidade de um caracol em perseguição de um caminhão de salada. Bom, este major, naquela coisa anterior da demonstração de interesse, e agora, neste caso que se passou comigo, chamava-se Fernando Salgueiro Maia. Foi meu comandante durante 2 anos, em Santarém, e esta é a estátua que, se forem a Santarém, está à entrada e que replica a Chaimite. Esta não é a bula, não é que foi para o Carmo, mas replica a Chaimite. Foi para o Carmo. Era um líder, verdadeiramente, na acessão da palavra. Era um líder. Tipo, não muito expansivo, muito reservado. Depois, quando estávamos à noite e tal, gostava de contar histórias. Era um contador de histórias, mas era um líder. Sem dúvida nenhuma. Segunda história: eu, tenente, tinha subido um posto. Tinha ido para os Estados Unidos estudar como parte de um esforço que o Exército fez na década de 80 para o Exército readquirir a doutrina da guerra convencional que tinha perdido durante os 13 anos da guerra em África. Fui, voltei, portanto eu estive em Fort Knox, que na altura era a escola de cavalaria do Exército americano, mais conhecida por ter lá o ouro, a reserva de ouro da Reserva Federal. Regressei e houve um dia festivo na Escola Prática de Cavalaria, onde eu estava colocado, e depois da cerimónia, um soldado vem ter comigo e disse-me assim: meu tenente, vá à sala de oficiais, o chefe de Estado-Maior quer falar consigo. O chefe de Estado-Maior do Exército. Eu devo dizer que naquela altura, um tenente olhava para o chefe de Estado-Maior do Exército mais ou menos como Judas olha para Deus, não é? Portanto, era um homem inatingível. Hoje a proximidade é maior. Aliás, porque o Exército também é muito mais pequeno. Mas na altura, o tenente olhava para um general, que estava lá a uma distância, que a malta nem se aproximava, com medo de algum efeito colateral, não é? E eu fui ao chefe de Estado-Maior do Exército. E o chefe de Estado-Maior do Exército, sento na sala, o general, então,
tu é que és o Braga e tal? Senta-te aí. Ele estava sentado num sofá, mandou-me sentar no sofá ao lado. Disse assim, olha, para te dar os parabéns lá pelo curso nos Estados Unidos e tal, recebi o relatório dos americanos, para ti, para te dar. E olha, epá, o que tu viste nos Estados Unidos é uma realidade completamente diferente. Portanto, ele estava-me a dizer o quê? Estava-me a dizer, não desmoralizes, não é? Mas olha, o exército está-se a encaminhar para aqui. E pegou num guardanapo e numa caneta e explicou ao jovem tenente que eu era qual era o plano dele para o exército há 10 anos. Depois disse-me assim, olha, tu vieste dos Estados Unidos, eu gostava que tu fosses para Santa Margarida, porque é aí que eu vou concentrar o esforço de modernização do exército e de reequipamento do exército. E o exército vai ser assim, e vamos fazer assim, as unidades são estas, vamos receber este material. Portanto, uma preocupação tremenda em que eu, que tinha visto outro mundo, não é? Eu tinha visto outro mundo, e na altura a diferença era muito grande. Uma pessoa, no início da década de 80 do século passado, ir aos Estados Unidos era um choque cultural. Eu agora não tenho tempo nem para aqui chamar, senão contava-vos a história do meu cartão de multibanco na América, que eu nunca tinha visto um multibanco, não havia, não é? A figura de estúpido que eu fiz. E eu levando uma carga de porrada, por acaso, porque pus-me ao lado das pessoas a tentar perceber como é que aquilo funcionava. Se não tivesse numa base militar, tinha levado uma carga. E, portanto, a preocupação que ele teve, ele com a consciência que eu tinha visto outro mundo, não é? Tinha visto um mundo diferente, e corria o risco de desmoralização. Porque esse risco corria-se, efetivamente, quando nós ia aos Estados Unidos e voltava, porque nós estávamos, enfim, num estado um bocadinho... não tinha nada a ver com aquela realidade. Este senhor era o general Mário Firmino Miguel, que foi chefe de Estado-Maior do Exército e conduziu a reorganização do Exército do pós-guerra. Portanto, o regresso à doutrina da guerra convencional e o regresso à NATO, à participação nos exercícios e nas operações da NATO. E tem um busto, que está em Sintra. Portanto, já vamos com uma estátua e um busto. Isto está a correr bem, é? O que é que será o último? Bem, o último eu já era major. E um dia, na altura, dava aulas no Instituto de Altos Estudos Militares. Cheguei depois de uma aula e o tipo que repartia comigo o gabinete de professores diz-me assim, epá, estou com o meu pai, o general José da Silva, quer falar contigo. Eu, já o José da Silva, mas ele não está nos Açores. Pá, já não está ali no ENC, vai preparar-se para ir para a NATO. Ok? Telefonei ao general, olha, vem cá falar comigo. Então, lá fui, ele disse, olha, eu vou e quero levar um oficial como adjunto militar e escolhi-te a ti. Portanto, queres ir? É aquelas perguntas que nem vale a pena dizer que vai pensar, não é? Com certeza, mas não, e tal. Lá fui. No dia em que cheguei à Bélgica, ele já lá estava, fui ao gabinete dele, fui-me apresentar, ele mandou-me sentar e disse-me assim, olha, vamos combinar uma coisa, eu trouxe-te principalmente, ou melhor, eu trouxe-te para ouvir a tua opinião, principalmente quando for contrária à minha, porque eu preciso de ouvir o contraditório. Porque se fosse para ouvir a mesma opinião que tenho, eu tinha trazido um daqueles cãezinhos que abanam a cabeça. Não é? E às vezes até era um bocado constrangedor, porque eu estava com ele praticamente o dia todo, estava a trabalhar no gabinete ao lado, ele às vezes chamava-me e dizia-me, olha, sobre isto, não sei o quê. E eu não dizia nada. E ele às vezes irritava-se e dizia assim, pá, tu isto não discordas? E eu uma vez estiquei-me um bocadinho e disse, mas não podem estar sempre errados, não é? De vez em quando acerto. Mas ele sorriu e tal, num sentido de humor muito grande. Mas eu nunca me esqueci. Portanto, ele chamou-me e disse-me, olha, eu trouxe-te porque preciso de ouvir a tua opinião, sobretudo quando ela for contrária a mim. Quem decide é ele. Mas ele tinha uma grande preocupação em ouvir o contraditório. E eu nunca me esqueci, porque se nós só ouvirmos
opiniões parecidas com a nossa, isto não anda para a frente. Não é? O contraditório é essencial. É essencial. E o líder percebe isso. E o líder percebe que tem que ouvir o contraditório. E portanto, acabamos com um quadro a óleo. O senhor chamava-se General Arnaldo Jesus da Silva, é goês, era oriundo de Goa. E este é o quadro a óleo que está na sala dos diretores do Colégio Militar, de que ele foi diretor passado uns anos, e foi o último general 3 estrelas que nós tivemos numa posição de comando internacional na NATO, e eu fui aí assistente militar dele. Portanto, terminei com 3 histórias e uma estátua, um busto e um quadro a óleo, não é? Onde eu aprendi a importância do interesse genuíno das pessoas, a recuperar, a orientar, a cuidar da motivação, prevenir a desmotivação, ouvir, sobretudo, o contraditório. E pronto, e para acabar isto, já vai longo, acho eu acabo só com um pequenino toque relativamente àquilo que eu penso que são os desafios do presente e do futuro à liderança. Há muitos, a própria transformação da sociedade, a evolução, a transformação de valores, a evolução social, etc. Bom, tudo isso causa problemas à liderança. Ou melhor, são desafios à liderança, como a liderança de grupos de pessoas altamente qualificadas, que é o vosso caso, não é? E vão ter com certeza a experiência de liderar e de serem liderados. Portanto, não se esqueçam, se forem líderes, ter as qualidades que gostariam de ver naqueles que trabalham convosco. Mas eu escolhi fundamentalmente 2. A multidisciplinaridade e a cultural awareness. Ou seja, nós hoje vivemos muito em estruturas ou em grupos orgânicos também, que são multidisciplinares e multinacionais. Eu aqui tive uma experiência muito interessante, porque eu nessa tal vez em que eu era coronel na NATO e que fui lá para o tal programa que falei há bocado, eu chefiava um branche com 35 oficiais de 16 nacionalidades diferentes. E era responsável por uma série de áreas no apoio às operações da NATO, desde as operações de informação, operações psicológicas, defesa balística antimíssil, planeamento de operações navais, terrestres, aéreas, proteção da força, counter-ID, portanto, counter-engenhos explosivos improvisados, bom, uma série de áreas que verdadeiramente, apoio meteorológico, METOC e oceanográfico, imagina, o branche tinha 35 oficiais e tinha uma característica, 35 oficiais, como disse, de 16 nacionalidades diferentes. E tinha uma característica bestial, é que a maior parte daqueles oficiais eram peritos nas suas áreas, praticamente todos peritos nas suas áreas, tipos com doutoramentos, com os tipos da defesa balística, doutorados nos Estados Unidos, pós-doutorados não sei onde, não sei o quê. E eu verdadeiramente não percebia de nenhuma das áreas. Não era um especialista em nenhuma daquelas áreas. Bom, isto foi um desafio muito grande. Era e sou um oficial de Estado-Maior. Portanto, eu quando olhei para aquele panorama, vi o meu job description, e olhei para aquele panorama e disse assim, bem, vou ter que passar ao modo de maestro, não é? Que é o tipo que não é especialista em oboé, nem em pífaro, mas conduz a orquestra. E o modo de maestro, no meio militar, é, sendo eu um oficial de Estado-Maior, portanto era a coordenação e a percepção do que é que se nos era pedido e como é que nós respondíamos, sem entrar no detalhe técnico, porque eu estava a chefiar tipos que eram especialistas nas suas diversas áreas. E eram 16 nacionalidades. Portanto, eu tinha que ter cultural awareness, porque eu já sabia que, por princípio, o grego refilava.
E, por princípio, o turco não dizia nada. Porque para os turcos é impensável discordarem de um superior hierárquico. É impensável, culturalmente. Portanto, eu podia estar a dizer a maior aleivosia do mundo, mas a maior aleivosia do mundo, e o turco abanava-me a cabeça. Eu dizia, pá, mas eu preciso saber o que é que tu pensas sobre isto. Ele ficava a olhar para mim. Eu dizia assim, bom, temos aqui, tenho que soltar este tipo. Fechava a porta, andava a sentar no sofá, e dizia, pá, eu preciso que tu me digas, okay? Não tentes perceber o que é que eu quero, o que é que eu penso, diz-me o que é que tu pensas. E então, no recato do gabinete, ele foi-se abrindo. Mas temos que lidar com alguma inflexibilidade dos alemães. A grande esperteza britânica da estratégia indireta de ir à volta para conseguir passar não sei o quê, aquela quer dizer, sentimento francês de superioridade e não sei o quê. Outros não tinham problemas, os espanhóis, os italianos, tirando o folclore, é mais ou menos a mesma cultura e tal. Mas havia ali 16 culturas com grandes diferenças. Isto hoje em dia é normal. Não é? Isto hoje em dia é normal. Portanto, vocês, se a vida vos correr bem, oxalá que corra, hão de muitas vezes trabalhar num ambiente multidisciplinar e num ambiente onde têm pessoas de várias nacionalidades. Isto é um grande desafio à liderança. Isto é um grande desafio à liderança. Porque se me pedissem para sumarizar as duas características que um líder tem que ter, eu diria caráter e competência. Se a pessoa tiver caráter, valores, caráter e competência, é meio caminho andado para ser reconhecido. Isto é um desafio muito grande, sobretudo a parte da competência, a do caráter não, mas a parte da competência é um desafio muito grande num ambiente multidisciplinar. E aí nós temos que, se estamos a liderar, temos que perceber qual é o nosso papel naquele ambiente. Como é que vamos pegar na batuta e até onde é que podemos ir, ou até onde é que devemos ir, onde é que não nos devemos meter, em termos técnicos, não é? Não passava para a cabeça explicar aos gajos da defesa balística antimíssil que lá as trajetórias dos gajos estavam... Os gajos mandavam-me logo dar uma volta, não é? Aqueles gajos todos tinham doutoramentos e tal. Mano, eles eram especialistas naquela área. Agora, eu tinha que os conduzir para que eles trabalhassem para o objetivo que nós tínhamos. E esse era o meu papel. E de preferência felizes. Fazer um alemão feliz é diferente de fazer um turco feliz. Coitado, o turco agora então deve estar mais infeliz, nem sei se estão ao ar livre ou não, mas eram muitíssimo competentes. Fiquei a admirá-los em termos de competência profissional. Os turcos são muitíssimo competentes em termos profissionais. E pronto. Mas eu acho que estes dois desafios se vão colocar cada vez mais ao exercício da liderança na sociedade de hoje. Okay? Eu, por mim, paro por aqui e agora disparem à vontade.